Hola a todos y bienvenido. Yo voy a hablar en español hoy. Es un placer de tener todos ustedes con nosotros aquí en nuestra llamada Zoom, conferencia Zoom. Y como ustedes saben que cada miércoles hacemos una capacitación y tocamos varios tópicos. Hoy día el tema es la ciencia del factor de transferencia. Yo voy a contar un poco de mi historia antes que empezamos con nuestro invitado especial, la doctora Brock. Ella está con nosotros. Es muy raro que tenemos uno de los científicos que participan en nuestras conferencias. Pero quiero empezar explicando un poco de mi historia para las personas que no lo saben. Yo conocí el factor de transferencia y 4Life en el año 1998. Bueno, primeramente, mi nombre es Dave Daughtry, para los que no me conocen. Y en el año 98 yo recibí un frasco de un producto que se llama factor de transferencia. Yo no sabía nada de factor de transferencia, nunca había escuchado de este producto, pero yo leí información. En aquel momento no había Google, el Internet estaba empezando y yo pedí información por fax de un amigo mío que se llama Dr. Calvin McCausland. Y lo más información que yo recibí, lo más curiosidad yo tenía y yo quería saber más. Y después, poco menos de un mes, yo decidí de juntarme con la compañía 4Life. Yo tenía un poco miedo porque yo había pasado a una experiencia negativa en esta industria, pero mi filosofía es muy sencilla. Nunca voy a basar el éxito de mi futuro en fracasos del pasado. Voy a aprender. Entonces, yo estoy muy agradecido que yo tomé en serio este producto, esta compañía, y en los 21 años que yo llevo con 4Life ahora, mi vida ha cambiado mucho. La vida de mi familia y mi esposa Gaby, que está con nosotros también ahora, ha cambiado porque tenemos algo muy especial en este producto factor de transferencia y nuestra compañía 4Life. Y aún más hoy día, estamos viviendo en una crisis ahora en todo el mundo, no solamente en un país. Y yo siento de verdad que el mundo cambió hace 4 meses. Y estamos viviendo en un mundo diferente. Muchas personas hoy día están hablando de algo que normalmente no hablan cada día. Y ese es el sistema inmunológico. Personas están buscando ahora algo que le puede ayudar en fortalecer su sistema inmunológico y enseñar su sistema inmunológico cómo defenderse en contra de las amenazas que enfrentamos hoy día. Entonces yo sentí que ahora es un buen tiempo, un buen momento de tener un invitado especial, que ella puede hablar con nosotros sobre el factor de transferencia. La doctora Brock, ella ya tiene más de 18 años de experiencia trabajando como científica. Ella es especialista en biología molecular, medicina personalizada, también en toxicidad. Pero lo que estoy diciendo es que 4Life toma la parte de ciencia. Como ustedes saben que en 4Life hablamos mucho de la ciencia. Y 4Life invierte mucho cada año en ciencia, pero aparte de eso, tienen un equipo increíble que trabajan cada día para nosotros. Ellos trabajan para traernos los mejores productos y también en esta parte de ciencia del factor de transferencia, siempre están investigando, desarrollando, mejorando esta ciencia. Entonces, vamos a empezar. Doctora Brock, es un placer de tener usted como parte de nuestra llamada hoy. Entonces, gracias por su tiempo. Y vamos a empezar con unas preguntas. Y también las personas que están escuchando que tenían preguntas de antes, pueden mandar preguntas en la sección que dice preguntas y respuestas. También hay personas que me mandaron unos emails
Y tal vez lo que yo creo que sería mejor que ustedes mismos hagan la pregunta a la doctora Brock. Penélope, me mandaste también una pregunta. Yo voy a pedir que lo hablas, o sea, lo preguntes a la doctora Brock y ella puede contestar. Entonces, ya, vamos a empezar. También bienvenido al doctor Luis Augusto, es un inmunólogo que está con nosotros desde Belo Horizonte. Y quiero que sepa también que la doctora Brock es brasilera. Yo voy a hablar en español, ella me va a contestar em português. Está bien, doctora? Sim, com certeza. Ok, muy bien. Pues muito bom. No falo portugués muito bom, estoy aprendiendo. Dame unos meses, tal vez unos años, yo voy a hablar un poco mucho mejor. Entonces, ya vamos a empezar. Y también tenemos con nosotros ahora Patricia Herrera. Ella está encima del Departamento de Servicio y Mercadeo de Brasil, todo el país. Y Jonathan Castellano, que está con nosotros también, que Jonathan, él fue consultor de For Life y ahora él decidió de salir a la oscuridad y entrar a la luz como distribuidor y está construyendo ahora su negocio en Brasil. Entonces, vamos a empezar. Doctora, hay varias preguntas y vamos a empezar hablando sobre esta ciencia factor de transferencia, porque cuando yo escuché de factor de transferencia hace más de 21 años, yo no sabía qué era, pero yo me cuidaba, yo tomaba suplementos y la mayoría eran hierbas, vitaminas, minerales, el cual todo el mundo toma eso. Y yo vi el factor de transferencia, algo muy diferente. Entonces, si podemos empezar, que nos explique qué es la diferencia entre el factor de transferencia comparado com os outros suplementos que vemos no mercado. Certo, ótima pergunta. Primeiro, eu vou começar falando um pouquinho sobre mim. É muito prazer estar aqui com vocês hoje. Tá? Eu sou paulista, tá? E tenho família também em Minas Gerais. Meu pai é de Minas Gerais. E tenho muita saudade do Brasil. Então é um prazer estar falando sobre a For Life, sobre a ciência em português com vocês. Então, o fator de transferência, exatamente. O fator de transferência não é vitamina, mineral ou uma erva. Os fatores de transferência são proteínas, na verdade peptídeos. Então, são proteínas bem pequenas que a For Life descobriu que está presente no colostro. Então, uma diferença muito interessante desse ingrediente único é que não é uma vitamina, mineral ou erva, mas é uma proteína específica derivada do colostro. A segunda parte muito interessante desse ingrediente específico da For Life é que a For Life tem um método de extração, de concentração desses peptídeos do colostro. Para aqueles que não conhecem o colostro, não sabem o que é o colostro, é o primeiro leite que todos os mamíferos produzem. Tá? E imagino que todas as mães, a maioria das mães conhecem, né? Porque as mães também produzem. É o primeiro leite que o bebê precisa. O bebê precisa do colostro para fortalecer o seu sistema imunológico e também tem efeitos, benefícios na área gastrointestinal. Então, a For Life descobriu um método de extrair essas proteínas, os fatores de transferência do colostro. E os fatores de transferência, tem vários estudos que foram feitos há muitos anos atrás, nos anos de 1940 ou 50, que eles estudavam os fatores de transferência, na verdade, que eram derivados do sangue de pessoas. Tá? E muitos anos depois, em 1980, foi que a For Life descobriu que esses fatores de transferência estão presentes, na verdade, no colostro. Tá? Então, é um ingrediente muito, muito especial que a For Life tem para o suporte do sistema imunológico. Obrigado, doutora. Outra cosa que siempre escucho de personas, me preguntan si hay alguien que no puede tomar factor de transferencia. Por ejemplo, niños. Bueno, para mí la respuesta fue sí, porque nuestro bebé, bueno, ya no es bebé, tiene 20 años. Brandon, cuando nació, él no quiso tomar la leche de su mamá. Entonces, nosotros abrimos una cápsula
del factor de transferencia clásico en aquel tiempo y yo lo puse en sus labios, el polvo. Pero muchas veces personas me preguntan si niños pueden tomarlo o personas ancianos de mayor edad pueden tomarlo. ¿Hay alguna persona que no debe tomar factor de transferência? Então, é exatamente isso que você comentou, Dave. Os fatores de transferência estão presentes no colostro, então os recém-nascidos estão sendo expostos a ele, né? O que nós não recomendamos, a dificuldade com alguns dos produtos é, na verdade, a cápsula. Tá? Então, a cápsula, crianças novas, muito novas, não conseguem ingerir cápsulas. Ou até mesmo idosos têm dificuldade de ingerir cápsulas. Né? Então, a For Life tem alguns dos produtos que contêm fator de transferência, vêm em outras fórmulas. Né? Nós temos os mastigáveis, vem líquido. Então, essas formulações que estão descritas no rótulo, na embalagem dos produtos, têm informação de como administrar para crianças, por exemplo. A segurança do ingrediente em si, nós já fizemos estudos de segurança, está publicado, né, vários estudos na área de toxicologia para demonstrar que o fator de transferência ele é seguro. E, então, não é o ingrediente em si, é a fórmula de utilizar. E quando estamos falando de bebês, né, então até 12 meses de idade, a preocupação que existe é pelo fato de eles por exemplo, não é recomendado nem a ingestão de leite bovino, por causa da quantidade, tem várias explicações, a quantidade de proteínas é muito alta, o pH, a acidez do leite bovino também não é muito bom para os bebês. Então, menores de 12 meses, sempre consultando o médico, mas crianças em geral, se não tiver dificuldade em ingerir cápsulas, ou até os idosos também, não tem problema. Com referência a idosos, também a crianças, tem alguns dos produtos que contêm, além dos fatores de transferência, contêm outras ervas, outros ingredientes. Então, esses produtos que têm outras ervas e outros ingredientes, por exemplo, nós temos um produto chamado Transfer Factor Plus, que é a fórmula Plus, tem alguns ingredientes que não são comprovados a segurança em crianças. Tá? Então, esses produtos que existem outros ingredientes, além do fator de transferência, nós não recomendamos. Com os idosos, por exemplo, e essa fórmula Plus, como alguns deles já têm um sistema imune mais, vamos dizer, mais fraco, nós recomendamos que eles comecem a utilização do fator de transferência pelas fórmulas mais básicas, né? Que nós temos a fórmula clássica ou temos a fórmula chamada Trifactor. E aí depois, se der tudo certo naquelas fórmulas, eles podem experimentar o Plus também. Mas recomendamos começar com a fórmula mais clássica, mais básica. Ok. Para mim foi fácil quando eu vi que mi hijo, cuando después de nacer, no quiso tomar esta primera leche de su madre. Yo pensé, bueno, el factor de transferencia es la primera nutrición o está incluido en la primer alimenticio que recibe el bebé de su madre. Entonces yo lo vi bastante saludable. Lo interesante es que hoy día, nuestro hijo que tiene 20 años, su producto más favorito de For Life es Trifactor. Y él no traga, él mastica la cápsula porque está acostumbrado desde niño de siempre masticar la cápsula. No Plus, como usted dijo, doctora, porque tiene otros ingredientes muy agrios también. Pero el clásico Trifactor yo no vi ningún problema. Entonces, esta pregunta es más para mí, porque yo escucho esta palabra mucho, péptido. Y cuando estamos hablando de factor de transferencia, muchas veces personas tratan de explicar si no es hierba, no es vitamina, no es mineral, ¿qué es?
muchas veces yo he dicho es una molécula informativa, una molécula milagrosa. Pero yo escucho también es un péptido. ¿Puede explicarnos qué es un péptido? Sim, o peptídeo é simplesmente uma proteína pequena. Então, proteínas que contêm... Proteínas são as sequências de vários aminoácidos. Se essa proteína tem menos de 50 aminoácidos, ela é considerada um peptídeo. Né? E proteínas e peptídeos, eles têm várias funções no corpo. Elas são importantes para a formação das células, são importantes para o desenvolvimento de músculos, são as enzimas, né, que são responsáveis por todas as reações biológicas no corpo. Então, tem várias funções de proteínas diferentes. O peptídeo simplesmente significa que é uma proteína pequena, que é o caso do fator de transferência. Os fatores de transferência, eles são bem pequenos. Eles têm mais ou menos de 10 a 20 aminoácidos só. Então, eles são bem pequenos. É uma cadena? Como uma cadena de péptidos? Sim, exatamente. É uma cadeira de peptídeos, exatamente. Ok, interesante. Pues sabemos ahora estamos viviendo en un mundo muy diferente por lo que está pasando por este pandémico que estamos viviendo. Y yo veo, no creo, yo veo que muchas personas ahora están poniendo atención en su salud y prevención y si hay algo que pueden tomar para protegerse en contra las amenazas. Entonces, ¿cómo sientes que el factor de transferencia puede ayudar a las personas alrededor del mundo que están buscando una respuesta para no solo prevenir, pero para también protegerse en contra de las amenazas que estamos enfrentando hoy día? É um momento muito delicado que nós todos estamos passando. E o sistema imunológico, como você comentou, Dave, no começo, o sistema imune é uma parte tão importante do nosso corpo e sempre, não só agora, mas sempre é importante nós temos essa parte do nosso corpo bem forte, fortalecida e saudável. Mas principalmente agora, nesse momento que estamos passando, é mais importante ainda fortalecer o sistema imune. E existem várias coisas que podemos fazer para fortalecer o sistema imune. Né? Nós comentamos um pouco sobre vitaminas e minerais, por exemplo. Tem vitaminas e minerais que são bons para o sistema imune. Vitamina C ou zinco, né? Que também são ingredientes que a For Life tem vários produtos que contêm esses ingredientes. Tem ervas também, botânicos, que são muito bons para o sistema imune. Também a For Life tem vários produtos com ervas e manter um corpo saudável, né? Uma dieta saudável que baixa em açúcar, dormir bem, né? Ter uma mente calma, né? Manter calma nesse período e os fatores de transferência, como nós comentamos no começo, eles são ingredientes muito únicos que estão presentes no colostro, que é um ingrediente com vários estudos de como é um benefício no sistema imune, né? São esses peptídeos muito essenciais para a função e ativação de células imunológicas. Então, é um outro produto, um outro ingrediente que podemos usar para fortalecer o sistema imune, principalmente no momento que estamos passando. Assim. El factor de transferencia también no solamente enseña o educa el sistema inmunológico como defenderse en contra amenazas, pero también equilibra o balancea el sistema inmunológico, ¿no? Porque yo he visto en mi propia vida, pero también otras personas que me han dado testimonios, que han visto que cuando tienen problemas de un sistema que estaba afuera de balance, el factor de transferencia ayuda, no sé cómo se dice, equilibrar el sistema inmunológico, não? Certo. Sim, os fatores de transferência, eles não são... nós não chamamos eles de ativadores do sistema imune, né? Existem vários outros ingredientes, por exemplo, algumas ervas que são ativadoras do sistema imune, né? Mas ativar simplesmente, só estimular o sistema imune, muitas vezes não é adequado, né? Um sistema imunológico que está muito
muito ativo, tem alguns problemas, alguns efeitos colaterais, né? E o que nós descobrimos com os fatores de transferência, que faz sentido porque ele está presente no colostro, né? Ele equilibra o sistema imunológico. Então, algumas células, algumas componentes do sistema imune, o fator de transferência estimula. E outros componentes, ele diminui. Então, dependendo do que o corpo precisa naquele momento, os fatores de transferência vão educar o sistema imunológico para uma resposta mais saudável. Então, alguns estudos que nós e outros conduziram mostraram esse equilíbrio na resposta imunológica. Interesante. En mi carrera con 4Life, el cual ya tengo casi 22 años trabajando con 4Life, hay otra pregunta que personas siempre me hacen. Me dicen, ¿por qué una persona no puede tomar factor de transferencia un mes y ya no más en la vida? Porque ya lo tomó, ya está educando su sistema inmunológico, informando cómo tiene que seguir tomándolo. Y mi respuesta siempre es así. Mira, si usted decide de comer brócoli o verduras por un mes entero, ¿piensa que ya es bastante por toda su vida? No. Tenemos que seguir alimentando nuestros cuerpos y también células nacen, células mueren. Pero me gustaría escuchar por su parte, ¿qué piensa de esa pregunta? Exatamente. É exatamente isso que acontece. Então, as nossas células, elas estão sempre sendo... novas células estão nascendo e as células antigas estão sendo eliminadas. Com células do sistema imune, na verdade, muitas delas sobrevivem só algumas semanas, alguns dias, desculpe, até 2 semanas. Então, nós estamos constantemente produzindo mais células. Então, é por isso que é importante estar sempre tomando uma vitamina ou fator de transferência, né? A mesma comparação que fazemos com a dieta, exatamente. É por causa dessa reciclagem de células que está constantemente acontecendo no nosso corpo. Interessante. E quando alguém toma factor de transferência, há algum tempo que já perde seu efeito? Se tome e depois 2 semanas ou 1 mês, já não tem o mesmo efeito? Nós não temos estudos que demonstraram isso exatamente. Nós sabemos que, em alguns estudos que nós fizemos, nós esperamos no mínimo 6 meses, né, se a intenção é eliminar o efeito do fator de transferência, nós esperamos pelo menos 6 meses. Mas pode variar. Em algumas pessoas podem ser alguns dias, algumas semanas ou alguns meses. Mas exatamente o número de até quando o efeito vai existir, nós não sabemos ainda. Interesante. Yo aprendí también por los doctores con quien yo he trabajado a través de los años, que me enseñaron que la cápsula más importante que tomamos es la primera cápsula en el día. Tiene más efecto. Y durante el día seguimos tomando el factor de transferencia, a veces mediodía, luego en la noche, pero llega un punto que ya no tiene el mismo efecto. Por ejemplo, si alguien toma un frasco entero en un día, el cual pasó con nuestro hijo Brandon, él abrió, no sé cómo, cuando tiene 2 años, abrió un frasco de 3-Factor. Y él comió todo el frasco hasta que tenía cápsulas pegadas a su cara por la no sé cómo se llama, la baba que estaba pegada a su cara. Y tomamos una foto. Pero yo no tenía miedo porque yo sé que no tiene un nivel tóxico, pero yo entendí que este primer cápsula es importante, pero llega un punto que una persona está tomando una cantidad no necesaria en un día. ¿Me entiende? Exatamente. Existe uma quantidade certa que o corpo vai utilizar, vamos dizer assim. Mais do que aquela quantidade, o corpo vai eliminar. E o outro ponto importante, vou tentar explicar aqui, é quando nós ativamos vários desses componentes do sistema imune, uma quantidade muito grande de, por exemplo, o fator de transferência,
eles se adaptam, né? Então, tem uma adaptação daquela quantidade por exemplo, do produto, e o sistema imunológico ele vai ao contrário, então ele passa a decair, porque tem tanta coisa ali ativando que o corpo fala, oh, peraí, então eu não preciso mais funcionar, já que tem uma outra coisa aqui me ajudando, eu não preciso mais funcionar, né? Então você acaba tendo o efeito ao contrário, né? E tem várias coisas diferentes na nossa vida que acontece assim, né? Você tem um crescimento, uma melhora, por exemplo, de algo, e você vê o outro lado, o efeito oposto, né? Então, realmente, é importante usar aquela dosagem recomendada, porque você pode acabar tendo o efeito oposto. Interessante. Yo vivo aquí en San Diego, cerca de la frontera de México, y hace muchos años, cuando yo estaba haciendo muchas reuniones aquí en California, yo hablé con varios médicos y me decían que allá otro lado de la frontera en México, ellos inyectan factor de transferencia, inyectable. Y en mi estudio, cuando yo leí sobre el Dr. Sherwood Lawrence, como él descubrió factor de transferencia en el año 1949 en la sangre, haciendo estudios de tuberculosis, yo estaba un poco sorprendido que siguen todavía inyectando factor de transferencia. Pero estos médicos me dijeron que prefieren oral en vez de una inyección. Yo creo que tiene que ver también que no es muy saludable jugando con sangre, pero me decían que la verdad sienten que tomando factor de transferencia en forma oral tiene o sea, igual de beneficio, pero hasta un poco mejor. Y mi pregunta para ellos es, y mi pregunta para usted es, el sistema digestivo, cuando este péptido, factor de transferencia, entra, ¿está dañado por el sistema digestivo? ¿Y cómo puede entrar el sistema de la sangre? ¿Cómo pasa el estómago o intestino para entrar la sangre? Certo. A minha resposta é mais uma teoria que nós temos no grupo científico, é uma teoria. O que acontece é que os fatores de transferência, eles são proteínas, peptídeos, né, bem pequenos, mais ou menos 10 a 20 aminoácidos, mas esse número de aminoácidos não é tão pequeno que ele pode ser absorvido pelo sistema gastrointestinal. O nosso sistema gastrointestinal, ele consegue absorver em forma intacta mais ou menos uma cadeira de aminoácidos de só 3 aminoácidos. Tá? Mas o que acontece? Nós sabemos também que a maioria, né, mais ou menos 70% em alguns estudos têm demonstrado que o nosso sistema imune está presente ali no sistema digestivo, né, no sistema gastrointestinal. Então, o que acontece? Existem várias células e outros componentes do sistema imunológico, que nós chamamos de receptores, que está presente no intestino, que está presente no sistema gastrointestinal. Então, quando nós ingerimos os fatores de transferência, eles vão fazer essa comunicação com o sistema imune que está ali presente no sistema gastrointestinal. Quando ele faz essa comunicação, essa interação vai, então, enviar uma mensagem de, por exemplo, ativar células exterminadoras naturais ou diminuir as células T, por exemplo. Então, ele vai enviar essa mensagem para o resto do corpo. Mas ele não precisa necessariamente ser absorvido para a rede sanguínea. Aí, praticamente uma analogia é o que estamos fazendo agora, né? Nós estamos educando várias pessoas que estão no Brasil, mas nós não estamos presentes no Brasil, né? Então, como o sistema imune está tão presente no sistema gastrointestinal, nós entendemos que os fatores de transferência estão se comunicando com eles sem necessariamente precisar ser absorvido em forma intacta para a rede sanguínea. Wow. Otra pregunta, esa es de mi parte. El factor de transferencia, este péptido, sabemos que es bioactivo
y tal vez se pueda explicar qué es bioactivo, pero en algún momento este péptido es duro o es muy frágil. Puede, por ejemplo, si está en un ambiente, en un clima con mucho calor, o tiene que guardarlo en un lugar más fresco, pero hay alguna manera de dañar este péptido. Certo, sim. A definição de bioativo é simplesmente que ele tem uma ação biológica, né? Então, vai ter algum efeito no sistema biológico. Referente à conservação do produto, é sempre melhor manter ele fora de temperaturas muito altas. Mas, pelo fato de ele ser proteínas tão pequenas, peptídeos, parte da definição de peptídeos é que ele não precisa de uma estrutura, como a proteína, uma estrutura complexa. Então, em comparação com proteínas, eles são mais resistentes, vamos dizer assim, a diferenças climáticas. Mas, mesmo assim, é sempre importante manter de melhor forma possível fora de temperaturas muito altas. E o outro motivo é porque ele vem na forma, quando o produto está na forma seca, né, em pó, ele também tem menos ação, a ação biológica vai acontecer quando ele estiver dentro do sistema gastrointestinal, onde você tem líquidos, né, para ativar as proteínas. Ok. Hablando de esta ciencia, factor de transferencia, cuando yo entré For Life, había un solo factor de transferencia, clásico. Y nosotros estamos muy entusiasmados, tenemos algo que nadie tiene, el cual es igual hoy día. Somos la compañía del sistema inmunológico y tenemos factor de transferencia con más de 40 patentes. Pero cuando yo empecé por la parte del negocio, después de como 1 año y medio, ellos, For Life, nos introdujeron Transfer Factor Plus. Y yo estaba un poco confundido. Y yo pregunté a David Lisenby, pues, ¿qué viene? Transfer Factor Plus Plus, y luego Plus Plus Plus. Y yo me di cuenta, hablando con los científicos, incluyendo Dr. McCausland, que For Life siempre está haciendo investigaciones, desarrollamiento sobre esta ciencia para mejorar no solamente factor de transferencia, pero una mezcla con otros ingredientes, como hemos visto ahora, con Cardio, o Glucoach, o Melpro, Belvi. Y entonces mi pregunta es, ¿cómo siente hacia el futuro de esta tecnología? Yo sé que, bueno, si puedes decirnos qué hay en el futuro de For Life, en nuestro próximo producto, pero me imagino que no puede decir eso. Pero ¿cómo siente hacia el futuro de esta tecnologia? Sim, na verdade é um momento de muita atenção na área do sistema imune. Então, estamos numa fase de que a pesquisa na área imunológica está crescendo muito. Não só o interesse das pessoas, mas também a tecnologia que tem sido desenvolvida, que permite que nós conseguimos estudar os fatores de transferência ou outros produtos que têm um efeito no sistema imunológico. Então, recentemente, nós, na verdade, publicamos 2 artigos. No mês passado, só sobre fator de transferência, nós já publicamos 2 artigos e temos mais vindo esse ano também, mais publicações. Então, a área de pesquisa, em geral, no sistema imunológico está crescendo e a For Life tem investido muito em pesquisa. Então, é um momento maravilhoso para nós na área do sistema imunológico. A tecnologia está sempre melhorando e permitindo que nós conseguimos entender um pouco mais o que são os fatores de transferência, que não foi possível nos anos 50, né? E recentemente nós também estabelecemos uma colaboração com um cientista que, na verdade, ele foi um estudante do Dr. Kirkpatrick,
que foi um dos cientistas principais dos anos 80, 90, que estudava sobre os fatores de transferência tanto amostras de sanguínea quanto colostro. E esse aluno dele agora está trabalhando no Instituto de Pesquisas Nacional aqui nos Estados Unidos e estamos fazendo uma colaboração com ele para tentar descobrir a sequência, né, a sequência de aminoácidos dos fatores de transferência. Então, é um momento maravilhoso para pesquisa no sistema imune e dos fatores de transferência. Tem muito crescimento nessa área. Wow. Ok. Cuando yo también empecé For Life, me di cuenta que factores de transferencia de For Life, nuestro producto, no es específica hacia X, digamos, enfermedad o X patógeno. Es algo que nosotros llamamos polivalente. Yo escuché esta palabra trabajando con médicos en mi tiempo con For Life. ¿Puede explicar qué quiere decir polivalente? Sim. O que acontece é que o sistema imune, ele tem efeito em várias partes do corpo, né? Então, a atividade imunológica pode afetar o cérebro, pode afetar o coração, pode afetar o pulmão, a pele, né? Então, o que é polivalente significa que existem várias ações múltiplas no corpo, né? E é isso que acontece com o fator de transferência. Por quê? Porque agindo no sistema imunológico, ele indiretamente, ele beneficia praticamente todos os órgãos do corpo, né? Até a pele. Então, é uma área que a comunidade, tanto a comunidade científica quanto as pessoas têm colocado muita ênfase, porque antigamente não se dava tanta atenção para o sistema imune, né? E mais recentemente nós percebemos isso. O sistema imunológico é a função, praticamente uma função básica do corpo, né? Se ele não estiver funcionando bem, várias outras coisas não funcionam bem, né? Então, por isso que nós chamamos os fatores de transferência ser uma molécula polivalente. Ok, interesante. Y otra cosa que yo he estado pensando, sabemos que en este mundo hay muchas amenazas cubriendo el mundo que enfrentamos y según lo que yo entiendo, For Life, no sé si cosecha es la palabra correcta, pero cosechan del calostro de unas granjas privadas aquí en Estados Unidos. ¿Piensa que hay un beneficio si cosechan el calostro en varias partes del mundo? Não sei se eu entendi exatamente. Concentrate? O sea, estamos hablando que porque el factor de transferencia es como transferir información inmunitaria. Uh-huh. Entonces sabemos que las amenazas que enfrentamos no están en una, o sea, hay unos que empiezan en una región específica, pero las vacas que nosotros utilizamos aquí en Estados Unidos en las granjas, yo pensé un día que tal vez, por ejemplo, en Brasil o en India, que también cosechan el calostro de aquellas partes, porque el factor de transferencia será más polivalente, si me explico. Uhum. Sim, o que nós descobrimos, e vários outros grupos cientistas descobriram, que os fatores de transferência eles são tão importantes que eles não são tão específicos, né? Então, por exemplo, vamos dizer, eu estou retirando o fator de transferência do meu próprio colostro, vamos dizer assim. E eu me tornei mãe recentemente, então eu tenho uma parte mais pessoal com o colostro. Então, vamos dizer, os meus fatores de transferência que eu produzi são específicos para todos aqueles antígenos, todas aquelas ameaças que eu, pessoalmente, fui exposta a minha vida inteira, né?
que acontece em vários componentes do sistema imunológico, é assim que funciona. Por exemplo, os anticorpos. Né? Os anticorpos são específicos para um agente ameaçador, né? Para uma ameaça biológica. O que eu tenho descoberto com o fator de transferência é que ele não é exatamente assim, tá? Porque ele é tão importante que ele vai ativar ou equilibrar a resposta imune independentemente de qual ameaça que aquela pessoa ou aquela vaca passou pela sua vida, né? Então, não é uma resposta tão específica. Então, os fatores de transferência que nós coletamos das vacas aqui dos Estados Unidos vão beneficiar as pessoas que estão na Índia, que estão no Brasil. E, por enquanto, é isso que nós descobrimos com os fatores de transferência. E até, por exemplo, em estudos com humanos, com mães que foram feitas com bebês, por exemplo, se algumas mães não podem amamentar, existem bancos de coletas que algumas mães produzem muito, né, colostro, por exemplo. Então, colostro de outra pode beneficiar aquele bebê, né? Do mesmo jeito que nós tomamos leite de vaca, né? Então, as proteínas, os nutrientes que estão no leite são tão bons para mim como são bons para outras pessoas. Então, não é tão específico assim, ele vai beneficiar qualquer pessoa. Ok. Hablando de leche, personas me preguntan mucho si alguien que tiene, no sé cómo se dice, lactose intolerant, no puede tomar lactosa, o caseína, otras proteínas. Yo siempre explico la parte de filtración. En esta parte de la producción de factor de transferencia, ellos quitan todas esas otras proteínas solamente para tener esta pequeña molécula o péptido factor de transferência. É certo, não? Certo. Então, o nosso produto, ele passou por um processo de ultrafiltração e também de retirada da gordura. Então, nós retiramos a gordura, retiramos a água, né? E retiramos as proteínas que são muito grandes para concentrar os fatores de transferência. Então, a quantidade de lactose ou proteínas grandes como a caseína é muito pequena. Tá? Para aquelas pessoas que são super, super sensíveis, talvez elas vão sentir, mas a quantidade presente é muito pequena, porque nós retiramos todas as proteínas maiores ou açúcares maiores, por exemplo, a lactose. Não, o produto não tem uma quantidade, se tiver uma quantidade muito pequena. Ok. Quando eu empecé a trabalhar em 4Life, hablando de factor de transferência, muchas personas también me preguntan sobre X enfermedad o lo que sea. Yo siempre digo que no enfoque en una enfermedad. Y la verdad, el factor de transferencia no cura nada. El factor de transferencia enseña su sistema inmunológico de hacer el trabajo que debe de hacer. Pero a veces, por estrés, mal dieta, edad, varias razones, el sistema inmunológico ya no funciona como funcionaba. Y si podemos restaurar, tener un sistema fuerte, fortalecido, educado, es nuestro sistema que nos protege, no el factor de transferência que é específico por uma enfermidade. Me entende? Exatamente. Os fatores de transferência, eles não estão agindo numa doença. Né? Nós não utilizamos os fatores de transferência para tratar nenhuma condição. Eles estão agindo nas células imunológicas. Né? Então, eles estão diretamente agindo exatamente nas células que a pessoa já tem. Se estão saudáveis, as células estão presentes. Não atingindo exatamente qualquer doença específica. E não temos esses estudos, e pessoas que têm alguma condição médica sempre vão consultar o médico, não continuar tomando o medicamento que precisa continuar, porque os fatores de transferência não estão tratando nenhuma doença, exatamente. Ok. Eu tenho uma pergunta mais, e eu quero abrirlo depois
para que Patricia y Dr. Luis Augusto, si ellos ya tienen unas palabras que quieren compartir, y luego vamos a escuchar unas personas que tal vez tienen preguntas. Y yo voy a hacer una pregunta porque yo veo mucho aquí que gente está preguntando, ¿qué es la diferencia entre Transfer Factor y Transfer Factor Plus? Yo sé cómo yo lo explico, pero me gustaría escuchar de usted. Sim, praticamente duas diferenças. Uma são nos ingredientes, né? Então, a Fórmula Plus contém não só os fatores de transferência, mas contém vários outros ingredientes naturais, por exemplo, extratos de cogumelo, extratos de aveia, vários outros ingredientes que também ajudam o sistema imunológico, tá? E a outra diferença são os resultados que nós vimos nos nossos estudos. Então, por exemplo, quando nós estudamos o efeito dos produtos na atividade das células exterminadoras naturais, nós descobrimos que os fatores de transferência estimulam essas células numa quantidade maior com o Plus, em comparação com o produto que contém o clássico, por exemplo, ou a forma trifactor que contém o fator de transferência em si. Então, um dos motivos de por exemplo, uma pessoa idosa que tem o sistema imunológico mais fraco, não começar com Plus é porque nós sabemos que a atividade do Plus no sistema imune vai ser mais forte, tá? Então, tem a ver com a atividade e com os ingredientes. Ok. Pues yo siempre digo a personas que el Transfer Factor Plus, que ya tiene beta-glucan, IPCs, aloe vera o sábila, se dice, esos son, ya sabemos que esos ingredientes son para fortalecer el sistema inmunológico. Entonces, en combinación con factor de transferencia, hay una sinergia, ¿no? Sí, ok, interesante. Pues yo, en vez de decir que las personas preguntan, estoy leyendo ahora en el Questions and Answers, preguntas y respuestas. Hay varias preguntas aquí. No vamos a tener tiempo de contestar todo o de dar la respuesta a todas las preguntas. Entonces, perdón, porque hay muchas. Y vamos a mirar aquí. Yo sé que Jonathan Castellano, él ha contestado unos ya, pero uno que yo escucho eso también varias veces. ¿Hay alguna posibilidad o cómo una persona puede accesar la información o estudios médicos de factor de transferencia? Y mi recomendación siempre es PubMed. Si alguna persona tiene acceso a PubMed, ahí están muchas publicaciones, hay miles de estudios, ¿no? Sim, sim. Esta também é a nossa fonte de informação. Nós utilizamos o PubMed, contém as pesquisas que têm um valor científico muito alto. E se vocês precisarem, as nossas publicações estão no PubMed. Se vocês não encontrarem as publicações da For Life, vocês sempre podem contatar o nosso call center e eles vão enviar todas as publicações que nós temos específicas da For Life. Ok. Están preguntando también, no sé esta palabra, desperdiciar. Desperdizar? Desperdiciar. Desperdiciar. A dosagem que eu devo tomar sem desperdiciar. Yo lo dije correcto, dice a dosagem que eu devo tomar sem desperdiciar. Certo. A dosagem que nós recomendamos é aquela que está no rótulo da embalagem. Vocês, como eu expliquei anteriormente, tomar mais, muitas vezes a quantidade pode ter um efeito oposto, né? Então, nós recomendamos a quantidade que está no rótulo da embalagem. Aquela é a recomendação que nós estudamos e nós sabemos que vai funcionar, tá? Algumas pessoas podem perguntar, mas durante alguma semana, 2 semanas, durante um momento que eu acho que eu preciso um pouco mais, quanto que eu posso tomar?
algumas fórmulas do Brasil têm a recomendação de uma cápsula. Algumas fórmulas americanas têm a recomendação de 2 ou 3 cápsulas. Mas isso seria o máximo, não precisa de mais dessa quantidade. Ok, muy bien. Esta pregunta viene del Gilmar. Él está en Mato Grosso, Mato Grosso Sur. Yo conozco los dos, Campo Grande y Dorados. Y él dice que la proteína, ProTF, el shake, tiene factor de transferencia, sí sabemos si tiene. ¿Cómo nuestra proteína quema a gordura visceral? O ProTF, ele contém o fator de transferência, que foi uma parte que nós adicionamos para o benefício no sistema imune, mas a maior parte do ProTF é a proteína whey, né? E o ProTF contém uma combinação de 2 tipos de whey. A whey concentrada, que é bem conhecida, mas o ProTF ele é bem único porque ele contém também a proteína whey hidrolisada e tem um alto teor de hidrólise. Significa que essa proteína whey ela foi quebrada para virar proteínas bem pequenas e dessa forma ela tem uma ação biológica no corpo mais rápido. E nos estudos que estão referentes a crescimento ou suporte do músculo, do tecido muscular, a rapidez do efeito da proteína é muito importante. Então, o que nós descobrimos quando nós comparamos essa proteína que tem no ProTF, que é bem hidrolisada, em comparação com a proteína só da whey, que é só concentrada, o benefício de queimar a gordura ou de diminuir a fome, nós observamos só na hidrolisada. Tá? Então, pelo fato dela ser hidrolisada, ela consegue ajudar o corpo não só a crescer o sistema muscular, mas também queimar a gordura e diminuir a fome. Muy bien. Yo aprendí hace muchos años que una persona que tiene un trasplante, o sea, un órgano nuevo en su cuerpo, y está tomando, o sea, bajo tratamiento de inmunosupresado, se dice, medicamentos. Si este tipo de persona debe o puede tomar factor de transferência também? Essa é uma boa pergunta. Nós não recomendamos para aqueles que estão tomando imunossupressores qualquer produto que estimule, que tenha uma ação no sistema imune, ela pode interferir com o medicamento imunossupressor. Tá? Então, se a pessoa está tomando o imunossupressor, não recomendamos tomar o fator de transferência. Agora, se a pessoa teve o transplante há muitos anos atrás e não está mais tomando o imunossupressor, pode tentar com acompanhamento do médico. Muy bien. Esta pregunta, yo nunca pensé de eso, pero es interesante. Hablando de gluten, si una persona tiene intolerancia hacia gluten, ¿no hay ningún problema tomando factores de transferência? O produto que contém apenas o fator de transferência, então a nossa forma clássica, o Trifactor, não tem glúten. As outras formas, por exemplo, o Plus, que contém outros ingredientes, ele já tem glúten. A quantidade é bem pequena, mas dependendo da sensibilidade da pessoa, a fórmula Plus, devido aos outros ingredientes, a pessoa pode ter uma reação. Interesante, ok. Bueno, voy a abrirlo ahora. No sé si Patricia o Jonathan está viendo las preguntas y respuestas, porque hay varias palabras que yo no puedo pronunciar, y perdón. Entonces, tal vez yo puedo poner aquí en la línea a Patricia. Patricia es enfermera también, ha trabajado con muchos médicos. Entonces, Patricia, ¿estás? Sim, boa noite, estou aqui. Boa noite. Pues, obrigado por su presencia. No sé si tiene unas palabras que quiere compartir, unas preguntas para la doctora, pero ¿has estado mirando, Patricia, las preguntas que la gente está haciendo?
Sim, estou olhando. Bom, primeiramente, muito obrigada, doutora Paula, pela presença. As informações são informações muito importantes, muito ricas de aprendizado. Muito obrigada. Eu tenho uma pergunta, que inclusive eu recebi esta semana de uma pessoa, que fala sobre gestante. A gestante, ela pode utilizar o fator de transferência? Oi, Patrícia, o prazer é meu estar aqui. É uma pergunta muito boa. Com os estudos que já têm sido feitos com colostro, então colostro bovino em gestante, a recomendação é que não, que as gestantes não tomem o colostro bovino, porque ele pode interferir com a produção do próprio colostro da mãe. E como os nossos fatores de transferência são derivados do colostro, e nós não temos estudos feitos em gestantes, existe uma complicação, fazer o estudo com gestantes é bem complicado. Então, nós não temos estudos do fator de transferência em gestantes. Então, nós não recomendamos. Tá? Então tá bom. Muito obrigada pela resposta. Bem, tem algumas perguntas aqui do lado. Deixa eu ver aqui. Pessoas com lúpus podem tomar os fatores de transferência? E qual é a dose que recomenda o plus, e qual se recomenda, plus ou trifactor? Tá. Em geral, todos os casos de pessoas que têm alguma condição médica, por exemplo, lúpus, nós sempre indicamos que a pessoa leve o nosso produto ou a informação do nosso produto para o médico. Existem várias complicações que podem estar em volta dessa condição médica. São os medicamentos que a pessoa está tomando, um histórico médico. Então, é bem difícil para a empresa fazer uma recomendação se pode ou se não pode e qual a dosagem. Tá? Uma das funções que eu faço na For Life como toxicologista é análise das reações adversas. E eu vejo isso muito acontecer. Não em quantidades, mas os casos que nós temos de efeito colateral acontece porque as pessoas estão misturando produtos com medicamento. Tá? Então, é sempre importante que as pessoas que estão com medicamento confirmar com o médico se pode ou se não pode misturar os produtos. O lúpus, por exemplo, ele é uma condição autoimune. Então, faz sentido que alguém queira usar o produto como fator de transferência para uma condição autoimune. Mas como uma empresa, nós recomendamos que eles conversem com o médico que sabe especificamente o que está acontecendo com aquela pessoa. E pode levar a uma informação básica para o médico. Posso tomar um produto que tem uma ação no sistema imune? Pode ser uma pergunta bem básica para o médico. Tá bom, doutora. Muito obrigada pela resposta. Eu vou convidar agora o Jonathan para poder prosseguir, ou o Jonathan ou o doutor Luiz Augusto, para que eles possam prosseguir também com algumas perguntas. Tá bom? Muito obrigada. Vamos a invitar al doctor Luis Augusto y después a Jonathan. También a Penélope, que está en Natal. Claudia, ¿puede invitar a Penélope, por favor, que ella esté dentro con nosotros aquí como panelista? Entonces, doctor Luis Augusto está en Belo Horizonte y su familia también, doctora, está ahí en Belo Horizonte, ¿no? ¿O son de allá, no? Perdón, Penélope, ¿qué apellido tiene? ¿Me escucha? Sí, me dijiste que invitara a Penélope, ¿qué? ¿Perdón? A Penélope. Penélope, bueno, yo creo que hay solo un Penélope aquí. Penélope Dantas, perdón, Penélope Dantas. Ella debe estar. Ella me mandó una pregunta por email y yo prefiero que ella haga la pregunta. Entonces, pero doctor Luis Augusto está con nosotros ahora, ¿sí, doctor? Sim, estou aqui. É um prazer. Belo Horizonte. Ahora, la familia de doctora Brock, no sé si su padre es de Belo Horizonte, ¿no, doctora? Sim, meu pai. Ok, pues muy bom. Entonces, ese es doctor Luis Augusto, un inmunólogo de Belo Horizonte. Es nuevo con For Life. Yo conocí al doctor en diciembre con Fusco, el gerente.
y doctor Luis Augusto está trabajando fuerte allá en Belo Horizonte. Entonces, doctor, no sé si tiene algún comentario o pregunta para la doctora Brock. Sim, tenho um comentário e uma pergunta breve. Primeiro que é uma honra falar contigo, doutora Paula Brock, é uma honra realmente, ainda sendo conterrânea. A minha origem é aqui no Departamento de Bioquímica e Imunologia da Universidade Federal de Minas Gerais, com estágio internacional na Universidade de Hamburgo, na Alemanha. E a minha especialidade é realmente o sistema imunológico. Eu já trabalho com o sistema imunológico profissionalmente há mais de 20 anos, inclusive criei uma companhia de sistema imunológico aqui no Brasil, mas nem se compara com a For Life. Nós fizemos um outro processo, a gente estava trabalhando no desenvolvimento de outros tipos de anticorpos, são anticorpos sintéticos, e eu me apaixonei pela For Life assim que eu comecei a estudar os fatores de transferência, e foi surpreendente, porque, veja bem, eu já tinha, então, mais de 30 anos de academia, mais de 20 e mais de 10 anos de mercado, quando pela primeira vez tive acesso à parte técnica e científica dos fatores de transferência e me surpreendi. Por quê? Na academia, eu tinha a plena certeza de que a única proteína responsável por aumentar a imunidade das crianças no colostro eram as imunoglobulinas, os anticorpos. Então, eu fiquei muito surpreso quando eu comecei a estudar a parte técnica científica sobre os fatores de transferência e não só surpreso do ponto de vista, nossa, como assim eu não sabia disso? Mas, principalmente, que bom que é assim, né? Que bom que existem essas moléculas. E aí fui mergulhar profundamente nesse tema. Dito isso, feita essa breve introdução, eu gostaria de dizer o seguinte: olha, eu tenho recebido muitas consultas porque as pessoas estão realmente em pânico em relação ao coronavírus e a doença que ele provoca, que é a Covid-19. Nós sabemos que grande parte dessa doença é causada por um processo inflamatório intensivo nos pulmões e, basicamente, os pacientes que relatam a forma mais grave da doença dizem não conseguir respirar. E quando eles chegam ao hospital e nós fazemos uma análise de imagem, como uma tomografia em computador, fica claro e nítido um excesso de infiltrado inflamatório nos pulmões. Isso deve ter uma relação diretamente com o sistema imunológico do paciente tentando combater os vírus que estão ali proliferando. Muito bem. Qual que é o tratamento que os médicos estão tentando? São imunossupressores, como é o caso da cloroquina, hidroxicloroquina, são imunossupressores extremamente potentes, inclusive utilizados no tratamento do lúpus, com o objetivo, literalmente, de matar os linfócitos e tentar diminuir esse infiltrado inflamatório no pulmão. E aí a minha pergunta é uma pergunta um pouco técnica, mas ela acaba servindo para todos nós que estamos aqui presentes, doutora Paula, é no seguinte sentido: se eu tenho um paciente que utiliza os fatores de transferência regularmente, se ele recebe, então, uma carga viral do coronavírus, o sistema imunológico dele estará modulado no nível suficiente para não desenvolver esse excesso de infiltrados no pulmão e não ter a forma mais grave da doença? É uma pergunta muito boa. Nós temos acompanhado toda essa situação e a parte científica, a parte médica do coronavírus, e o que eles têm, que eles parece descobriram por enquanto, é que tem duas fases, né? Parece existir duas fases. Tem a fase inicial, que o corpo está tentando eliminar, né, aquela infecção, e tem a parte final, depois de alguns dias, talvez, dependendo da pessoa, uma semana, que é a parte que tem um excesso da resposta imunológica. Então, quando os pacientes estão realmente, quando eles estão chegando, quando eles têm que ir para o hospital, eles estão usando imunossupressores. E então parece que tem
é quase o oposto, né? Tem uma atividade do sistema imunológico que talvez esteja muito fraca no começo, então não tem a eliminação viral, e a parte final é o contrário, tem uma ativação muito rápida, muito forte, que é o próprio sistema imune da pessoa que está atacando o pulmão, né? Como é complicado por dois motivos. Como tem essas duas fases, parecem ter essas duas fases da doença, e também um outro motivo, vou dizer depois, o que nós recomendamos, a For Life recomenda. As pessoas, nós como comentamos até agora, todos nós precisamos de um sistema imunológico saudável, forte, né? Se alguém descobrir que teve a infecção, né, coronavírus ou outra doença, quando a pessoa ficar doente, é importante parar de tomar qualquer coisa. Parar de tomar suplemento, parar de tomar e consultar rapidamente a opinião médica, clínica, porque nós não sabemos o que pode acontecer e porque, como comentamos no começo da reunião hoje, é que nós sabemos que o fator de transferência ele não está tratando nenhuma doença, tá? Ele está ajudando o sistema imunológico a ser saudável. Então, se a pessoa está doente, essa pessoa precisa de um acompanhamento médico. Tá? Então, se souber que está doente, pare de tomar tudo e consulte o médico rapidamente. Perfeito, doutora. Ficou bem claro e é bom ressaltar isso mesmo. Muitas pessoas, eu como distribuidor da For Life também, as pessoas me procuram e falam, doutor, mas eu devo tomar para a doença XYZ? Eu deixo claríssimo, isto não é um medicamento. Nós estamos falando de algo que vai fortalecer as células imunológicas do seu corpo, ativando essas células para que elas atuem de forma equilibrada no seu organismo. Mas não pode ser tratado como um medicamento para uma cura específica de uma doença. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado, Dave, pelo convite, pela participação. Obrigado, doutor. E graças, obrigado por sua presencia também. Ahora yo veo que tiene su mano arriba aquí el Anderson. Entonces, Anderson, ¿tienes una pregunta o algún comentario? Sí, sí. Buenas noches, David. Feliz cumpleaños, ¿verdad? Pues obrigado, gracias. Felicidades. Bueno. Doutora, eu fui missionário lá em Minas Gerais também, então meu coração também é mineiro, igual seu pai. Muito prazer falar contigo. A minha pergunta é em relação à imunoterapia, que recebeu o Nobel de Medicina de 2018. Em 2018, o tratamento de imunoterapia foi provado que ao aumentar o trabalho do sistema imunológico, né, que é o que os componentes da For Life fazem, basicamente, então nós temos uma resposta muito mais rápida de recuperação, por exemplo, em relação ao câncer. E em 2019, a For Life foi reconhecida como a especialista número 1 em relação à melhora no sistema imunológico. Então, minha pergunta para você é, se todas as pessoas do mundo fizessem uso dos fatores de transferência diariamente, o que isso faria de diferença? Como que nós veríamos nosso sistema público de saúde? Como que seria a saúde da população em geral? Obrigado. Muito obrigada pela pergunta, Anderson. O que nós pudermos fazer para melhorar a nossa saúde, nós precisamos fazer, né? E nós estamos essa área do sistema imunológico, ela é tão importante porque ela afeta todo o corpo, né? Então, o que nós pudermos fazer para melhorar o nosso sistema imune, temos que fazer, né? E o fator de transferência é uma delas. Como comentamos no começo, tem vitaminas, tem minerais, tem uma dieta saudável, tem o sono, dormir bem, uma mente positiva. E os fatores de transferência são outras coisas que podem melhorar o sistema imune. Então, sim, acho que se todas as pessoas melhorassem o sistema imunológico, até o nosso lado emocional melhora, né? O sistema imunológico também está
relacionado com a área emocional. Então, talvez nós seríamos todos uma nação mais saudável, em geral, mais saudável. Un mundo más saludable. Mejor para todos, ¿no? Bueno, estamos llegando al fin ahora. Vamos a escuchar unas 2 preguntas más. Tenemos Penélope y luego Jonathan, si él tiene unas preguntas. Pero yo quiero decir una cosa rápido. Yo ya llevo como casi 22 años con For Life y yo he escuchado muchos científicos, médicos, he asistido sus reuniones en las convenciones, a las clases que dan también. Y es importante que todos nosotros aprendemos, porque conocimiento nos da confianza. Una persona tiene más confianza cuando tiene conocimiento y tiene respuestas, cuando una persona tiene las preguntas. Pero mi forma de trabajar, ahora estoy hablando por la parte del negocio, yo uso el método que se llama KISS. Keep it simple and stupid. O sea, así decimos en inglés. Me gusta hablar de una forma sencilla con la gente, ¿no? Entonces, esta información que escuchamos, yo recomiendo que lo procesamos y tratamos de explicar y practicar. Yo practicaba en el espejo y luego yo practicaba con Gaby, con mi familia, una forma de explicar algo sencillo. Es mi recomendación a todos, porque cuando usted está buscando prospectos para traer el negocio de For Life, tiene que armarse con la arma correcta. Si está hablando, por ejemplo, si tú vas cazando un conejo y tú usas un rifle grande, desaparece el conejo. Entonces, es importante que nosotros hablamos en forma sencilla. Es mi recomendación. Pero este conocimiento es importante y por eso recomiendo que todos asistan a esas conferencias cuando lo tenemos. Ahora vamos a escuchar de 2 personas más. Y vamos a terminar la llamada porque tenemos otro en 45 minutos con Dr. David Vollmer en inglés. Estamos hoy en portugués, inglés, mañana español. Entonces, voy a abrirlo ahora para Penélope. Dantas está en Natal. Yo nunca sabía que hay una ciudad que se llama Christmas, pero hay en Brasil. Entonces, sí. Natal. Penélope. Y su fecha de fundación ha sido 25 de diciembre, le cuento, por eso se llama Navidad. Ahí está. Ok. Boa noite. Feliz cumpleaños, David. Gracias. Gracias. Então, boa noite, doutora. É um prazer estar falando aqui com você. Tá? Muito obrigada pela sua participação e por a gente poder estar bebendo dessa fonte tão assim, cheia de conhecimento, né? Inclusive, a minha pergunta, que eu mandei até para o e-mail de Dave, eu acho que já meio que a senhora acabou de responder, né? Que a gente foi mais relacionada a esse lado psíquico, né? Eu sou psicóloga, né? Trabalho na área clínica, então tenho buscado fazer esse link dos produtos da For Life com a minha atuação, né? E aí como você bem colocou agora há pouco, essa relação dos produtos, de ingerir os produtos, o sistema imunológico está regulado e nós temos um equilíbrio emocional, né? Consequentemente, nós conseguimos atingir o nosso equilíbrio emocional. Só que na minha pergunta específica, como eu li sobre a sua formação, né? Eu queria saber se há uma forma de explicar fisiologicamente, né, esse processo da ingestão dos fatores de transferência, né, e essa relação com o lado psíquico, né? Que algumas patologias, né, a gente sabe que elas desenvolvem sintomas como a fibromialgia, o lúpus, né, algumas são patologias que são desenvolvidas através do âmbito psíquico, né, emocional, do lado psíquico da pessoa. Então, essa relação, assim, em termos fisiológicos, né? Porque a gente tem algumas pessoas da área médica também que gostam de escutar essa forma, que querem, né? Ter essa escuta mais técnica, né? Da ingestão dos fatores de transferência e essa reação fisiológica da ingestão do produto. Ok? Seria basicamente isso. Muito obrigada. Perfeita a nossa conferência hoje. Valeu.
Boa noite para todos. Olá, Penélope, obrigada pela pergunta. Em relação aos fatores de transferência, nós não temos estudos específicos do efeito do fator de transferência com o lado emocional. O que existe, que é bem reconhecido na área científica, é a relação do sistema imune e a área emocional, né? Existe um link do corpo, né? Na verdade, eu não me lembro direito como fala em português. É o brain-gut axis, tá? Que quando tem uma ação, a ação que acontece no sistema gastrointestinal está totalmente ligado ao nosso cérebro, né? Tem neurotransmissores que são, por exemplo, a serotonina, que está presente no sistema gastrointestinal, que tem um efeito no cérebro e no comportamento emocional. E o que acontece? Como grande parte do sistema imune está presente no sistema gastrointestinal, eles têm demonstrado que esse benefício acontece, tem essa ligação. Então, tanto o sistema imunológico quanto o sistema gastrointestinal, eles têm essa relação com a resposta emocional que está no cérebro. Mas nós não, com os fatores de transferência, nós não estudamos essa relação diretamente. É o sistema imune com o lado emocional. Então, está ligado a neurotransmissores e até, por exemplo, probióticos, eles têm demonstrado essa relação, como pode melhorar o lado emocional, porque o efeito está ali no sistema gastrointestinal. Por exemplo, colostro, um dos efeitos importantes do colostro que nós sabemos é o sistema imune, né? Proteger o recém-nascido. E a segunda ação muito importante do colostro para o recém-nascido na digestão de alimentos, na área gastrointestinal. Então, eles estão muito ligados, sistema imune, sistema gastrointestinal, e os dois têm uma conexão direta com neurotransmissores do cérebro. Muy interesante. Wow. Pues Penélope, gracias por la pregunta. Obrigado. Y obrigado por su presencia también. De nada, David. He hablado rápido porque sé que ya estamos ya en el final, ¿no? Para no tomar mucho tiempo y que otras personas hablen también. Ya, muchas gracias, un gusto y buenas noches a todos. Obrigado. Sí, estamos llegando al final. Vamos a escuchar de una persona más, Jonathan Castellano. Él tiene una pregunta o un comentario. Pero antes que escuchamos Jonathan, yo quiero también reconocer todos los nuevos diamantes en Brasil. Yo vi la lista. Es demasiado largo para mí decir todos los nombres, pero parabéns, parabéns, parabéns. A todos ustedes lo merecen, están trabajando fuerte y quiero que sepa que Brasil va a ser número 1 en todos los mercados afuera de Estados Unidos. Mi país, yo siempre lucho para que Estados Unidos es número 1 y después Brasil. Entonces, en este momento, Corea Sur es número 1 en todos los mercados internacionales, pero yo sé que los brasileños son muy competitivos, estamos comenzando y vamos a conquistar. Pero parabéns a todos los diamantes y diamantes presidenciales y diamante internacional en Brasil. Parabéns. Ahora, vamos a escuchar a Jonathan y después voy a decir un comentario más para que todos ustedes sepan que tenemos esas reuniones semanal y vamos a hablar de eso al último. Pero Jonathan, ¿está con nosotros? Olá, estou aqui sim. Pode me ouvir? Listo, muy bien. Obrigado, Jonathan. Muito bom. Antes de eu falar, é um prazer revê-la, doutora. E antes de fazer a minha pergunta, eu quero destacar aqui que todo mundo que quiser participar de nossas reuniões podem entrar no site do Dave Daughtry, daviddaughtry.com. A gente vai informar nos grupos. E lá você tem um calendário com todas as reuniões nos 3 idiomas, espanhol, português e inglês. Então, aí você pode entrar e participar dessas reuniões que nós temos todas as semanas.
Agora, doutora Paula, eu vou me expor aqui agora, porque o meu amigo Valério está conosco hoje aqui, é um meu amigo, meu irmão, né? Ele é um convalescente de câncer. Ele está saindo agora de uma cirurgia, inclusive, com câncer e tudo. E por ter ouvido muitos relatos de sucesso de pessoas que se recuperaram mais rapidamente, tanto do tratamento do câncer quanto do próprio câncer, não é? Incluindo o que o Anderson comentou aqui, do Prêmio Nobel, eu muito ousadamente, vamos até dizer assim, recomendei para ele que tomasse o Plus, eu mesmo, ok? Ele tem 66 anos e está em casa agora, sendo atendido, inclusive em casa, por conta da cirurgia. Ele tem pessoas que vão lá e fazem curativos e tudo, e ele está tomando o Plus. Bom, primeira pergunta eu errei em recomendar o Plus, então eu estou me expondo agora assim. Segundo, se isso pode causar algum dano para ele nessa recuperação, ok? Se tem algo que eu não quero, é exatamente isso. Então, muito obrigado aí por sua ajuda. Olá, Jonathan, prazer. Obrigada pela pergunta. Então, se você recomendou certo ou não, a resposta é como empresa For Life, nós não podemos recomendar, tá? Não podemos recomendar os nossos produtos para tratamento de nenhuma doença. E isto é devido a dois motivos. Um é por causa da legislação, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, suplementos alimentares não podem tratar doença. Tá? Então, realmente não podemos recomendar. E o segundo motivo é pelo fato dos nossos produtos não passaram por pesquisas clínicas para demonstrar eficácia e segurança nessas condições, incluindo câncer. Então, nós não sabemos, não tem como... Mesmo se nós tivéssemos esses estudos clínicos com pacientes de câncer e for demonstrado segurança e eficácia, a legislação não autoriza. Então, pelos esses dois motivos, não podemos recomendar. Se o produto vai melhorar ou não a pessoa, nós não sabemos, porque nós não temos estudo. Então, não recomendamos. Em geral, não só com câncer, mas com qualquer outra condição médica, como eu comentei anteriormente, nós só podemos recomendar que o paciente converse com o médico dele, fale, posso tomar um suplemento para o sistema imunológico, melhor ainda se puder levar os ingredientes, puder levar a informação que está presente no site, e vai ser uma decisão do médico. Como empresa, nós realmente não podemos. Veja bem, só para que fique claro, eu não recomendei para o tratamento da doença, tá bom? Eu recomendei para o sistema imunológico, mas ele está, de fato, terminando. Então, é bom que ele converse com o médico dele. Então, o que você recomenda é que ele suspenda o uso do produto agora e fale com o médico antes de continuar qualquer coisa. É isso que você está recomendando? Isso. Um outro motivo, Jonathan, obrigado por comentar. Sim, os fatores de transferência eles vão ajudar o sistema imune. O problema que acontece quando a pessoa tem uma condição médica são os medicamentos. Então, a maioria das vezes, né, quando a pessoa está numa condição médica, câncer, problema de coração, o que for, essa pessoa vai estar tomando um medicamento. Então, a interação do medicamento com o produto é que nós não sabemos. Mesmo vitaminas, minerais, chás, tem várias coisas que precisam ser conversadas com o médico, e como o médico ele é especialista naquela doença e nos medicamentos que ele então prescreveu para o paciente, ele vai ter um conhecimento melhor se tem uma interação ou se não tem uma interação medicamentosa. Como empresa, nós não temos esse conhecimento específico de cada medicamento e a interação com cada produto. Muitíssimo obrigado, doutora. Fala, Anderson. Aproveitando esse espaço aí,
Como a senhora poderia comentar para nós o que aconteceu na Rússia em relação àquele estudo que se teve, então, com os pacientes de câncer? Porque eu acho que tem a ver com isso que o Jonathan falou, e é uma das coisas que mais provocaram assim, a comunidade científica na área dos fatores de transferência, não é mesmo? Aliás, aquele estudo foi uma das coisas que me deu segurança não a falar de tratamento do câncer, mas ao recomendar o fortalecimento do sistema imunológico. Um deles foi esse estudo. Então, como eu comentei, mesmo se nós tivéssemos os estudos por causa da legislação, né, como não tem uma quantidade grande de evidência de segurança e eficácia, a legislação não permite. Mesmo que esteja estudo, mesmo que tenha algum estudo feito, a legislação não permite. Então, como empresa, nós não podemos recomendar, tem que realmente conversar com o médico. E muitas vezes, mesmo nesses estudos, eles não estavam investigando a interação medicamentosa, então ainda tem o problema de talvez ter uma interação medicamentosa. Perfeito, muitíssimo obrigado, doutora. Obrigado, Dave. De novo, parabéns pelo seu aniversário. Parabéns, obrigado, Dave. Jonathan. Obrigado. Só para não fugir um pouquinho desse assunto, Dave, mas, doutora, comentar a respeito desses estudos não é o adequado, enquanto nas nossas reuniões? Não é adequado. Tá bom? Muito bom, ok. Obrigado. Obrigado, Anderson, Jonathan, Penélope, Dr. Luis Augusto, Patricia. También está Gaby con nosotros. Y la verdad, al final ahora me gustaría escuchar de Gaby unas palabras rápido, porque yo dije, doctora Brock, que nosotros íbamos a tardar 1 hora y su familia está escondido atrás. Entonces, ella ya tiene que estar con su hijo también. Pero yo quiero decir una cosa para terminar, que durante mi tiempo con 4Life, me encantaba, y yo sigo aprendiendo por medio de los doctores, científicos que escuchamos. Aunque yo no entendí todo que hablan, porque hablan muchas veces en términos médicos o científicos, pero me dio una confianza. Cuando yo escuché Dr. McCaslin en el principio, escuché Dr. Robertson, nuestro upline, todo el upline de nosotros. Dr. Robertson es distribuidor número 1 y me encanta que es un médico. El distribuidor número 2 es Dr. Dwayne Townsend, oncólogo. Ellos estaban investigando factor de transferencia durante la época que David Lisenby también estaba investigando. Entonces, yo aprendí mucho por medio de esos doctores científicos como la doctora Brock. Y aunque no entiendo todo completamente, me dio una confianza. Y cuando yo hablo con gente, es importante de entender que cuando hablamos con confianza, aunque tenemos un mensaje sencillo, eso se refleja, la persona siente que nosotros estamos hablando con certeza, confianza, seguridad. Y para mí eso es muy importante. Entonces yo recomiendo a todos, seguimos aprendiendo, seguimos presentando, hablando, pero lo más importante es que debemos entender que el estudio más grande en el mundo de factor de transferencia son nosotros. ¿Es cierto, no, doctora? Sí. No, estamos todos nosotros tomando el producto, tenemos nuestros testimonios y yo he visto testimonios increíbles en el mundo. Entonces, esto es como un estudio muy grande en todo el mundo de factor de transferencia. Pero yo quiero decir gracias, doctora, por su presencia hoy y siempre es un placer y espero que otra vez en el futuro pueda estar con nosotros. Se llenó la sala con personas y todos están diciendo obrigado, gracias. Y disculpa que no pudimos contestar todas las preguntas hoy. Vamos a hacer otra sesión en el futuro en media hora. Comenzamos con Dr. Vollmer, David Vollmer, en inglés. Si ustedes quieren entrar y escucharlo en inglés, no hay problema. Tal vez podemos contestar preguntas. Será en inglés porque Dr. Vollmer no habla portugués, no creo. Entonces, vamos a escuchar a Gaby para terminar la reunión y otra vez, obrigado a todos. Gaby.
Obrigada, prazer meu. Bueno, Obrigado, doctora. primero de todo quiero felicitar a Dave Daughtry por su cumpleaños. Yay. Y a rato te doy tu pastel. Gracias, doctora Brock, por estar en esta reunión. Muchas buenas preguntas y respuestas. Ojalá y todos tomaron nota, porque sí es muy importante. No podemos ser médicos, pero podemos contestar muchas preguntas que mucha gente que básicamente quiere tomar el producto. Como yo siempre digo, cada quien necesita este producto, pero no lo saben. Y es nuestro trabajo de introducir el producto por medio de nuestro favorito producto. Y no sé, depende en qué país estén. En este caso, la mayoría son de Brasil, pero ¿cuál es tu favorito producto? Y hablas con confidencia y hablas con pasión. Y eso es cuando la gente sabe que sabes lo que estás diciendo. Así que eso es lo que puedo decir. Sugerencia. He visto mucho en esos 20 y algo años que hemos estado en esta gran compañía, gracias a David y Bianca Lisenby, que nos han dado esta gran oportunidad que ha cambiado nuestras vidas, las vidas de nuestras familias y las vidas de muchos distribuidores en todo el mundo. Y la verdad, tenemos una gran compañía, gran productos y la verdad, los distribuidores que somos nosotros, la verdad, somos increíbles. Son ustedes increíbles y como Jay dijo, Brasil es muy grande, así que tenemos que conquistar y vamos a ser número 1. Y yo sé que se puede hacer porque hemos visto el tipo de líderes que tenemos ahorita. Vamos a ir grande, así que vamos a hacer consistencia y vamos a hacer... esas reuniones son muy importantes, así que inviten a sus prospectos y es todo lo que podemos hacer, la verdad. Los queremos mucho. Gracias. Gracias, sweetie. Doctora, ¿cuál es su producto favorito? Eu tenho vários produtos favoritos. Então, o favorito agora tem sido o Rio Vida. Meu favorito agora é o Rio Vida. Eu gosto muito dele porque, além dos fatores de transferência, ele vem com os antioxidantes, né? E ele é natural, não tem adição de açúcar. Então, eu gosto muito do Rio Vida. Muito bom. Hablando de esto, ya me hiciste pensar en otra pregunta, perdón. Pero si tomamos cápsula, sabemos, podemos medir los miligramos. Pero tomando Rio Vida, se sabe más o menos lo que está recibiendo. Me imagino que tiene que batirlo, ¿no? Antes de tomarlo. Pero suspendido en líquido, el factor de transferencia, ¿es igual? Sim, a For Life conseguiu, é um produto que tem patente, ela conseguiu colocar o fator de transferência numa forma líquida. Então, a dificuldade realmente é medir a quantidade, né? Uma dose são 30 ml, que é um copinho pequeno. E o Rio Vida também vem em sachês, então o sachê é mais fácil de administrar. Mas um pouquinho a mais não tem problema. Os nossos estudos de segurança, que foram feitos com fator de transferência, tem uma margem de segurança muito grande. Então, tomar um pouco a mais não tem problema. Muito bom. Yo recuerdo cuando hace muchos años estábamos pidiendo, Dr. McCaslin, queremos factor de transferencia en líquido. Ellos tomaron años para descubrir cómo suspenderlo en líquido. Certo, exatamente. Interesante. Y David Lisenby, él fue a Foz de Iguazú y lo filmó la introducción de Rio Vida. Lo promovieron desde Foz de Iguazú. Interesante. Pues otra vez, obrigado a todos por su presencia. No olviden que tenemos esas reuniones cada semana. Tenemos el lunes la reunión de oportunidad y miércoles capacitación en portugués. También español, martes y jueves, inglés, lunes, miércoles. Todo está en el calendario en davedaughtry.com. Obrigado por su presencia. Seguimos adelante, Campeones for Life. Doctora Brock,
Gracias por su presencia otra vez. Muito obrigado. Y todos ustedes, por favor, cuídense por lo que está pasando y habla con personas sobre el factor de transferencia. Muito obrigado e boa noite. Boa noite. Tchau, pessoal. Obrigada. Obrigado.